Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E vocês pediram e eu vou falar do Project Galaxy. Se você quiser saber mais sobre um projeto de cripto, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui nessa série. E no vídeo da série Você Conhece de hoje, vamos ficar sabendo sobre o que é e como funciona o Project Galaxy. E a análise mais profunda com minhas opiniões ficam para a parte 2, que será liberada se esse vídeo aqui bater a meta dos 30 likes. Conto com você, hein? Segundo o white paper, o Project Galaxy é a maior rede de dados credenciais Web3 do mundo. Mas é bom ressaltar que esse projeto foi lançado em maio deste ano e por isso ainda não tem um concorrente direto para equilibrar esse monopólio mundial, se é que você me entende. Só lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. IGAL é um token de governança ERC20 e BEP20 para o projeto Galaxy DAO, utilizado para sinalizar o valor de um conjunto de dados. Sua oferta máxima é de 200 milhões de unidades e até esse momento esse percentual aqui já foi distribuído. Por ser um token de governança, seus detentores têm a capacidade de controlar o valor da taxa da plataforma coletada pelo protocolo e controlar os fundos mantidos pela tesouraria da comunidade do Project Galaxy. Os desenvolvedores que usam os dados selecionados pelo Project Galaxy precisam pagar uma taxa de GAL na plataforma que é distribuída principalmente entre os curadores de dados. Após a fase de teste beta, os desenvolvedores também terão que pagar para consultar os dados de credenciais por meio do mecanismo Galaxy Oracle e da API de credenciais Galaxy. Agora vamos falar sobre como ele funciona. O Project Galaxy é construído em uma infraestrutura aberta e colaborativa, permitindo que desenvolvedores e projetos Web3 lucrem com dados de credenciais, criando produtos e comunidades melhores ao fornecer uma infraestrutura sólida para que os membros da comunidade façam a curadoria de credenciais digitais e contribuam com dados para a rede. Os colaboradores podem selecionar diferentes tipos de credenciais, que são credenciais on-chain, para contribuir com dados de 7 cadeias diferentes com consultas de subgráficos ou instantâneos de carteira, ou credenciais off-chain, fora da cadeia, através da integração com fontes de dados como Snapshot.org, Twitter, GitHub ou Discord. Os usos de caso dos módulos de aplicativos incluem o Galaxy Oats ou On-Chain Achievement Tokens, que é uma solução para distribuir crachás NFTs para comunidades como um registro de participação em eventos sem gas. Também temos programas de fidelidade NFT que permite que as comunidades aproveitem as credenciais com campanhas NFT gamificadas, para recompensar e envolver melhor os usuários. E por fim, o Galaxy Vault, que possibilita que as comunidades aproveitem as credenciais e NFTs baseadas em credenciais no Snapshot para construir um sistema de governança personalizada. Os desenvolvedores também podem utilizar o Credential Oracle Engine, no qual é possível consultar dados credenciais de contratos inteligentes para usos de casos personalizados na cadeia, como pontuação de crédito, aumento de mineração de liquidez, lista de permissões para INO ou IDO e etc. Como também usar o Galaxy ID, que aproveita as credenciais do Galaxy e atua como um LinkedIn Web3. O Galaxy ID pode ser o nome de usuário universal dos usuários
que representará suas identidades multicadeia, multicarteira na Web3. Se você não sabe o que é Web3, depois veja esse vídeo aqui. E por fim, o Galaxy Credential API, onde os desenvolvedores podem utilizar dados de credenciais de seus aplicativos off-chain para criar Web3, LinkedIn, guildas, infraestrutura de votação, algoritmos de prevenção de ataque síbil e etc. Um ponto importante a ser destacado é que os curadores de dados só são recompensados quando os usuários empregam suas credenciais nos módulos de aplicativos do Project Galaxy, no Credential Oracle Engine e Credential API ao mesmo tempo. Então, fica ligado. Você já deve ter percebido que o foco desse projeto está no uso de credenciais digitais por desenvolvedores da Web3, mas o que são credenciais? Segundo o white paper, as credenciais vivem em nosso dia a dia. Um exemplo de credencial on-chain seria o registro de que você emprestou dinheiro de protocolos de empréstimos DeFi, mas nunca foi liquidado. Sua contribuição para o pool de liquidez de um protocolo quando ele foi lançado pela primeira vez, ou seu histórico de votação na cadeia são todas credenciais. Todos os seus dados comportamentais da Web2 contam para suas credenciais. Empresas como Google e Facebook executam algoritmos em suas credenciais para que possam enviar anúncios direcionados. Os desenvolvedores de aplicativos podem usar suas credenciais para calcular pontuações de crédito, encontrar público-alvo, recompensar os contribuidores da comunidade e etc. Com o avanço da Web3 e dos DAOs, haverá uma explosão de dados comportamentais gerados por ondas de novos usuários. Porém, os dados de credenciais hoje são segregados em bancos de dados fechados que pertencem e são autorizados por aplicativos, organizações governamentais e instituições financeiras e de crédito. Isso levou a um cenário fragmentado, que não está aberto aos indivíduos que deveriam possuir esses dados ou os aplicativos que precisam deles. Ou seja, eles querem ser a Google da blockchain, no que tange captar tudo o que é feito dentro e fora da Web3, para depois vender os dados para os interessados em desenvolver produtos ou aplicativos. O que significa que o sonho de anonimato que muitos acreditam ter por meio da blockchain está com os dias contados, pois cada passo que você der, não importa onde, será registrado e qualquer um poderá acessar por meio de pagamento e, por que não, por meio de coerção governamental. Se você parar para pensar só um pouquinho, pode até correlacionar todo esse mundo novo de blockchain que estamos entrando com aquela profecia de que não poderá comprar e vender lá de Apocalipse, que eu aconselho que você procure saber um pouco mais sobre isso caso não saiba. Mas como esse canal aqui é um canal sobre estudos de investimentos, devo dizer que estrategicamente essa proposta tem muito potencial. Afinal, se essa receita já deu certo uma vez com a Google ou o Facebook e outros por aí, por que não daria certo de novo, concorda? Admito que quando conheci essa proposta fiquei muito interessada, mas se você está ligado no que está acontecendo por aí, sabe que esse projeto levanta uma bandeira vermelha difícil de ser ignorada. Mas isso é papo para a parte 2. Então, me ajude a fazer com que esse vídeo bata a meta dos 30 likes e eu te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.